aí, galera do Futiliga, o médico da CBF confirmou: Neymar tem lesão grau 2 e pode ficar fora da estreia. O Santos mentiu para a seleção? Casemiro falou tudo na coletiva. Felipe Luís fechou com o Mônaco. Gabriel Jesus no Flamengo ou Palmeiras e Lamine Yamal virou o jogador mais valioso do mundo. Cola aqui que hoje tá pesado. Já manda o like e se inscreve no canal. Rapaziada, abre o coração, porque essa notícia é séria demais. O médico da seleção brasileira, o Dr. Rodrigo Lasmar, veio a público e confirmou: Neymar tem uma lesão muscular grau 2 na panturrilha. Não é só um edema como estava sendo divulgado, não. É lesão grau 2, galera. Coisa séria. A expectativa do médico é que em 2 a 3 semanas ele esteja liberado para jogar. Mas a Copa começa dia 13 de junho. Vai dar tempo? A CBF disse que vai manter o Neymar no elenco e só vai decidir se corta ou não 24 horas antes da estreia contra o Marrocos. Então, no dia 12 de junho, a gente vai saber de fato se o Neymar joga a Copa ou fica fora. E olha, ele já tá fora dos 2 amistosos contra o Panamá e o Egito, com certeza. Vai entrar direto na Copa se ficar. Torce ali pelo Ney, rapaziada, porque a situação tá crítica. Mas tem uma coisa que tá deixando muita gente com raiva. Será que o Santos escondeu informação da CBF sobre essa lesão? Essa é a polêmica do dia, rapaziada, e tá todo mundo falando sobre isso. Antes do Neymar se apresentar à seleção, o Santos enviou um documento para a CBF dizendo que ele tinha apenas um edema na panturrilha, coisa leve. Aí o Neymar chega na Granja Comari, faz todos os exames e o médico da seleção descobre que é uma lesão grau 2, muito mais grave do que o Santos informou. Isso significa que ou o Santos não sabia da gravidade real, o que seria uma incompetência enorme do departamento médico deles, ou sabia e escondeu para não complicar a convocação do Neymar. De qualquer jeito, a situação é gravíssima. A CBF ficou sem chão e agora vai ter muito barulho em cima disso. O Santos vai ter que dar explicações. Comenta aí, você acha que o Santos mentiu de propósito ou foi incompetência mesmo? E no meio de toda essa confusão, o Casemiro foi para a coletiva e falou tudo sobre o caso do Neymar. E o que ele disse deu muito o que falar. E o Casemiro foi para a coletiva e não fugiu das perguntas sobre o Neymar. Os jornalistas foram em cima querendo saber se o Neymar ia ser protagonista da seleção e o Casemiro foi bem direto. Disse que o Neymar é mais um jogador do grupo como qualquer outro. Disse que primeiro, o Neymar precisa cuidar da saúde antes de pensar em protagonismo. Falou que cansa ter que falar do Neymar toda a coletiva. E olha, foi uma resposta bem fria, né? Não defendeu o Neymar, mas também não criticou. Ficou no meio do caminho. Mas deu para perceber que o clima na seleção em relação ao Neymar não tá lá essas coisas não. Com a lesão grau 2 confirmada, o clima vai ficar ainda mais tenso nos próximos dias. Comenta aí, você acha que o Casemiro tá certo em falar assim do Neymar? E enquanto a seleção vive essa novela toda, tem um brasileiro que tomou uma decisão surpresa no mercado europeu. E Felipe Luís finalmente decidiu o seu destino e pegou todo mundo de surpresa. O técnico brasileiro fechou com o Mônaco da França. Ninguém tava esperando isso não, rapaziada. Todo mundo falava em Leverkusen, falava em Beşiktaş da Turquia, e no final foi o Mônaco que chegou de última hora e fechou. O Leverkusen ficou naquela de vai, não vai e perdeu a oportunidade. O Beşiktaş fez proposta, mas Felipe Luís recusou a Turquia. E olha, o Mônaco não é qualquer clube não. É uma equipe tradicional da França que vive brigando entre os grandes. Vai ser uma excelente oportunidade para o Felipe Luís mostrar seu trabalho num campeonato competitivo. Torce para ele ir bem, porque mais um brasileiro chegando como técnico na Europa é sempre motivo de orgulho. E por falar em brasileiro no mercado, tem um nome que está sendo disputado por 2 gigantes do futebol brasileiro. E o Gabriel Jesus está na boca de todo mundo aqui no Brasil. O Arsenal deve liberar o jogador e Flamengo e Palmeiras já estão de olho. O Flamengo tentou a contratação já faz um tempo e agora voltou com tudo. O Palmeiras também entrou na disputa. Mas olha, não é só Brasil não. Atlético de Madrid e Milan também estão monitorando a situação do Gabriel Jesus. Então vai ter muita briga por esse jogador. E olha o que o Gabriel Jesus fez no final de temporada. Voltou de lesão e foi bem. Marcou gols importantes para o Arsenal, inclusive no título da Premier League. Isso valoriza muito ele no mercado. Agora fica a pergunta: você prefere o Gabriel Jesus no Flamengo ou no Palmeiras? Comenta aí. E para fechar o vídeo com uma notícia que vai te deixar de queixo caído, tem um garoto de 18 anos que acabou de quebrar um recorde absurdo no futebol mundial. E para fechar com chave de ouro, Lamine Yamal, com apenas 18 anos, virou o jogador mais valioso do mundo. O garoto foi avaliado em 280 milhões de euros, algo em torno de 1,6 bilhões de reais, rapaziada. É uma loucura. Supera o recorde do Neymar, que na época foi vendido por 220 milhões de euros. Com 18 anos, o cara já vale mais do que qualquer jogador do planeta. E olha o que é mais impressionante, ele chegou lesionado para a Copa e mesmo assim continua sendo o mais valioso.
Imagina quando tiver 100% e com mais anos de carreira pela frente. O Yamal tem tudo para ser o melhor jogador do mundo pelos próximos 10 anos. Comenta aí, você acha que o Yamal vai superar o Messi e o CR7 em termos de títulos e reconhecimento? É isso, galera do Futiliga. Neymar com lesão grau 2 preocupando o Brasil todo, Santos mentindo para a CBF, Casemiro falando frio sobre o Neymar, Felipe Luiz fechando com o Mônaco, Gabriel Jesus sendo disputado por Flamengo e Palmeiras e Lamine Yamal virando o jogador mais valioso do mundo com só 18 anos. Deixa o likezão, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Até o próximo vídeo.